Você já parou para pensar onde é que começa o futuro? E o que você, pai e mãe, está fazendo para garantir um bom futuro para o seu filho? Já te adianto que o futuro não está nas grandes tecnologias, nem nas inovações. O futuro começa quando a criança é pequena, na fase de alfabetização. E a gente vai falar um pouco sobre isso nesse vídeo. Vem comigo que eu vou te ajudar. Olá, seja bem-vindo. Aqui quem fala é a professora Adriana Libório, sou pedagoga e psicopedagoga com experiência em alfabetização há mais de 15 anos. Alfabetizo crianças entre o primeiro e o quinto ano do ensino fundamental. Hoje o nosso tema é crucial para o desenvolvimento de um país. Não só dos nossos filhos, é lógico que começa com os nossos filhos, né, nossos alunos, mas é crucial para o desenvolvimento de um país. Eu estou falando da alfabetização. Em outros vídeos eu falei sobre a alfabetização na idade certa, por que a alfabetização no Brasil não ocorre no momento certo, quais são os momentos corretos de ocorrer a alfabetização. Eu falo sobre a diferença entre ser alfabético e ser alfabetizado. E para você se aprofundar nesse tema, eu vou deixar aqui embaixo nos comentários o link desses vídeos, tá? Então você que é interessado pelo desenvolvimento do seu filho, vai se interessar por esses vídeos também. Eu sugiro que vocês assistam para se aprofundar. Muito se fala no meio acadêmico, no meio escolar, sobre a necessidade da alfabetização ser feita na idade certa. Só que o que a gente como sociedade está fazendo para que isso efetivamente aconteça? Na escola a gente tem diversos desafios, diversos empecilhos que vão impedindo que a gente consiga, de forma satisfatória, esse desenvolvimento, que essa meta seja alcançada. E nos meus vídeos eu falo muito sobre isso e vou citar alguns deles. A falta de um comprometimento dos pais com as crianças, os pais muitas vezes confundem qual é o tempo de qualidade. Então, o fato de você ficar com seu filho por pouco tempo, mas utilizar esse pouco tempo para brincar e realizar os deveres de casa, é primordial, essencial e necessário. Outra dificuldade é o excesso de tarefas incutido ao professor. Eu costumo dizer, inclusive eu disse no podcast, nesse último podcast que eu participei do Fique por Dentro com o Toninho, eu comentei sobre o excesso de trabalho, né, do professor e o que isso acarreta no processo de ensino-aprendizado, no processo de alfabetização. Muitas vezes a gente brinca no ambiente escolar que a gente alfabetiza e ensina as crianças nas horas vagas, devido ao excesso de trabalho, ao excesso de projetos. Eu acredito que a perda de foco dentro da escola também é uma grande pedra no caminho que nos atrapalha nesse trabalho também. É nessa fase de alfabetização que a gente planta a sementinha para um sucesso futuro. Então nós vamos falar aqui um pouco sobre a importância da alfabetização. Eu vou colocar aqui alguns slides e aí a gente vai refletindo sobre isso. Nesse slide vocês podem verificar a taxa de alfabetização e de analfabetismo de pessoas de 15 anos ou mais, em percentual. A gente consegue observar claramente o avanço da alfabetização de acordo com os anos. Então, o primeiro ano indicado ali é 1940, a parte amarela indica a taxa de analfabetismo e a azul de alfabetização. De acordo com o IBGE, em 2022, a taxa de alfabetização era de 93% contra 7% de analfabetos no Brasil. É lógico, gente, que 7% é muita coisa, né? A gente não quer que a nossa população tenha ainda um percentual de pessoas com 15 anos ou mais analfabetas, né? Graças a Deus essa taxa vem diminuindo. Mas será que essas pessoas estão realmente alfabetizadas? A gente tem uma grave situação que é o analfabetismo funcional. Vocês já ouviram falar sobre isso? Aqui ele traz algumas informações sobre analfabetos e aprendizagem rudimentar, que não é aquele alfabético que compreende tudo que lê, que é justamente o analfabeto funcional. Então, se a gente for somar os 7,5% de analfabetos mais os 21,5% da rudimentar, nós temos aí 29% de pessoas que não compreendem o que leem. O ideal, gente, é que todas as crianças, né, saindo aí do ensino fundamental 1, do quinto ano, elas tenham proficiência na leitura. O ideal é que elas estejam alfabetizadas com proficiência, ou seja, que elas realizem leituras e compreendam o que elas leem. Então, leituras diversas, leituras de vários gêneros, textos jornalísticos, contos, fábulas, que elas entendam o gênero de cada uma, que consigam escrever um e-mail, que consigam escrever uma carta, que consigam se comunicar, que consigam escrever contos utilizando a pontuação correta, o discurso direto, enfim.
e essa taxa de quase 30% é ou não é preocupante? Será que seu filho faz parte dessa taxa? Ou será que você mesmo faz parte dessa taxa? Você está entre os analfabetos funcionais ou você está entre funcionalmente alfabetizados, porém num grau mais baixo que o proficiente? Elementar, intermediário, proficiente. É muito grande essa taxa, gente, porque isso impede o desenvolvimento. E aí aqui nesse slide, a última coisa que eu quero mostrar para vocês é essa constatação da Unesco. Vamos ler junto. Segundo a Unesco, crianças que recebem uma boa base na alfabetização têm um desempenho acadêmico muito superior ao longo da vida, além de estarem mais preparadas para o mercado de trabalho e para enfrentar desafios sociais. É por isso, gente, que eu quero que vocês pensem bem sobre a importância da alfabetização, sobre a importância de olhar o seu filho como ser informação que vai entrar no mercado de trabalho. Muitas vezes a gente não para pensar no futuro. E se você parar para pensar no futuro agora, você garante um futuro de qualidade para o seu filho. Se a gente for refletir sobre o que a Unesco nos disse aí nesse slide anterior, fica claro que a alfabetização é a base para tudo. Então, pesquisas demonstram que crianças bem alfabetizadas dentro da idade certa, saindo do 3º ano, com um grau de proficiência bom, ele é com certeza um candidato ao sucesso lá na faculdade. Então pensa, uma criança que lá atrás teve a base, teve o empenho dos pais, o empenho dos profissionais da educação, ele com certeza vai ter sucesso acadêmico e a gente sabe onde dá isso, né? Sucesso financeiro, tranquilidade financeira, tranquilidade na vida dele, ele vai ter várias possibilidades. Já aqueles que têm o analfabetismo funcional, tem pouca chance, gente. E de onde surge esse analfabetismo? Eu vou tocar aqui num assunto que é um pouquinho delicado, enquanto professora dizer, tá? Muitas pessoas na área da educação evitam esse tipo de assunto, só que eu acho que ele é importante. É importante que os pais saibam aonde é que está realmente o problema. Um dos focos do problema, para mim, é a aprovação automática. Vocês sabem o que é aprovação automática? A aprovação automática é quando o aluno, mesmo sem saber, ele é aprovado. Hoje em dia a gente não tem mais repetência. É lógico que ela veio com a ideia de que a criança, dentro do ciclo de 3 anos, de 5 anos, ela tenha as mesmas possibilidades, porque cada criança aprende de um jeito, tem a sua velocidade própria de aprendizado, uns demoram mais, outros demoram menos. Porém, gente, não dá para ficar colocando nas costas da escola e nas costas da progressão automática um fato que não está ocorrendo. Se a criança ela não aprende até o 3º ano, deveria-se ser feita a reprovação. A lei permite que haja a reprovação nos ciclos. A criança deve estar alfabetizada até o final do 3º ano. Se ela não está alfabetizada até o final do 3º ano, a gente precisaria de políticas públicas que reprovassem essas crianças, para que a família e as crianças se conscientizassem, porque infelizmente é assim que acontece. Por que na escola particular há a permissão da reprova e na escola pública não? Vocês já pararam para pensar? Porque a lei é uma só. A LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, é uma só, tanto para escolas públicas como para escolas particulares. Por que as escolas particulares reprovam e as escolas públicas não? Por que crianças de escola particular se comprometem mais com a educação e as crianças de escola pública não? Por que os pais estão mais presentes na escola particular e na escola pública não? Ah, porque os pais estão pagando? É isso que a gente precisa mudar, gente, porque todo contribuinte que tem filho em escola pública também está pagando, né? Isso não pode ser só uma retórica, isso tem que ser uma realidade. Isso a gente vê no chão da escola, né? Na vivência lá diária da escola. Pais que têm essa consciência, que cobram a escola, que estão presentes na escola, que estão presentes na realização dos deveres e de estudo da criança, que exigem que as crianças realizem as atividades, os deveres, que estude para a prova. Essas crianças, mesmo na escola pública, têm garantia de sucesso também. É muito importante que pais se conscientizem da necessidade deles realizarem a sua parte. Não há diferença entre escola particular e escola pública, gente. A diferença é como a gente lidar com essa realidade. Então, professora, me diz aí, qual seria a solução? Para mim, a solução é simples e ao mesmo tempo complexa. Ela exige uma consciência social, social de sociedade mesmo, e exige uma reflexão por parte dos pais
mais profunda do que somente dar amor e carinho, da necessidade de compreender que quando você ama o seu filho, você quer o melhor para ele. E dentro desse processo, o melhor para ele também é o estudo. E é um dos primordiais, é o que vai garantir a estabilidade financeira do teu filho. Ai, professora, mas ele é muito pequeno. Gente, o futuro começa hoje. Se você começa aí, vamos supor, um plano de emagrecimento hoje, e você está 30 quilos acima do peso, quanto tempo você vai demorar para perder os 30 quilos se você agir de forma correta, seguir as orientações de nutricionistas, de médicos, enfim? Quanto tempo você acha que demora para perder 30 quilos? Vai ser do dia para a noite? Não, gente, é um processo. Assim como para você ganhar 30 quilos também foi um processo, certo? Então, para a criança, ela tem nas mãos dela, os pais têm nas mãos o futuro e eles estão desperdiçando o futuro. A gente vê crianças desinteressadas, crianças sem consciência do que eles estão indo fazer na escola. E isso é gravíssimo para o futuro do país. O que a gente quer como país? A gente quer políticos que não estejam interessados no desenvolvimento? Vamos refletir por que a escola ela funciona desse jeito hoje? Eu sou uma professora que dou aula em escola pública e eu brigo com o sistema o tempo todo. Muitas vezes eu sou vista de maneira, para mim, no meu ver, equivocada, porque eu quero ensinar. Eu acredito que o melhor para a criança é o aprendizado. Que projetos eles podem vir para ajudar, para agregar, mas se eles não estão vindo para agregar, gente, ele não deve ser aplicado. Né? Lógico que eu faço, porque eu sou uma funcionária, eu faço tudo aquilo que tem que ser feito. Porém, nada impede da gente ser crítico, né? E esse canal ele é ótimo, maravilhoso para a gente representar a nossa criticidade, para a gente ser ouvido de uma maneira mais tranquila, sem paixões exacerbadas com relação à política ou a cargos que podem estar em jogo dentro de uma escola. Então, nós como pais, agora me colocando como mãe, a gente precisa refletir sobre o que a gente quer para o nosso filho. Que tipo de futuro eu quero para o meu filho? E o melhor futuro, gente, perpassa pela escola. Transpassa a criança. Então, eu quero pedir encarecidamente, ajudem os seus filhos em casa e estudem como você, como pai e mãe, pode auxiliar. Nossa, professora, mas eu sou mãe, eu vou ter que estudar? Sim, gente. Quando você tem dúvida de alguma coisa, o que você vai fazer? Procurar. Aqui você está me assistindo, certo? Você não procurou a informação no YouTube? Que é uma fonte riquíssima aí para você compreender as coisas que acontecem no dia a dia, saber dicas médicas, saber dicas escolares. O YouTube é uma fonte riquíssima de pesquisa. Você pode pesquisar no YouTube, você pode pesquisar em livros, você pode conversar com o professor de seu filho. Converse, bata um papo, esteja disponível a ouvir, não só a julgar. Às vezes o professor age de certas formas porque talvez ele não compreenda ou ele não consegue acessar o pai de forma efetiva, o pai e a mãe de forma efetiva. Efetiva como? Se conectando com a única coisa que importa, gente, que é o desenvolvimento do seu filho, que é a garantia da alfabetização dele na idade certa. Que ele aprenda, todas as crianças têm capacidade de aprender, só que a gente acaba tropeçando em coisas que a gente não deveria mais tropeçar. E eu teria muitas outras coisas para falar, tenho um prazer de falar sobre isso, porque na minha prática eu consigo ver o desenvolvimento das crianças quando eu consigo me conectar com os pais, porque o comportamento deles muda quando o pai e a mãe dão a devida importância para a escola. Eles aprendem mais quando o pai e a mãe conversam com o professor, tem aquelas conversas sinceras e diretas, sem melindres, né? Então é isso, gente. Eu espero que os vídeos que eu estou fazendo auxiliem de alguma forma. Abra um pouquinho a nossa mente, eu digo a mim também, porque muitas vezes a gente fala do outro, mas na verdade a gente está falando de si mesmo, né? Algo que me incomoda grandemente é o fato da educação não ser prioridade, apesar de tanto político falar que é prioridade. Tantas pessoas que trabalham na escola falar que é prioridade. Então é isso. Foi um pouquinho do desabafo de uma professora que muitas vezes se sente perdida num ambiente que muitas vezes fica impossível a gente fazer o trabalho com qualidade, porque a gente precisa de várias
ferramentas, e uma das ferramentas é a conversa, a aproximação com os pais, é ter alunos conscientes do que estão fazendo na escola, é ter uma equipe pedagógica coesa, que se interesse verdadeiramente pelo desenvolvimento da criança, de pessoas que façam valer a lei, porque a lei garante que essa criança, no final do ciclo de 3 anos, ela esteja alfabetizada. E se ela não estiver alfabetizada, a reprova é, sim, uma possibilidade. Mas nas escolas públicas não é uma realidade, né? Está na lei, mas não é uma realidade. Então vamos pensar sobre a aprovação automática, sobre o que isso acarreta no desenvolvimento, no futuro do teu filho. Então essa conversa é sobre o futuro do teu filho. Consequentemente, do nosso país, né? Porque eles são o nosso futuro, eles são nossos futuros médicos, os nossos futuros engenheiros, os nossos futuros profissionais que vão nos atender na nossa velhice. Que tipo de profissional a gente quer? Um bom profissional ou um profissional mais ou menos? Né? Então a gente precisa plantar para colher daqui uns anos, tá bom? Obrigada por vocês terem ficado até aqui, por terem me ouvido, por estarem compartilhando comigo tantas conversas, tantas experiências. Se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo, manda para mim aqui no meu e-mail, adrianaliboriodearaújo@gmail.com, que eu procuro fazer sempre vídeos voltados para o interesse de vocês. Lembrem-se que eu gravo vídeos também para crianças, eu dou aulas, tutoriais, para professores também. O objetivo principal é a gente ter essa comunicação, né? Essa comunicação que faz com que a gente se junte num bem maior, tá bom? Que é o futuro dessas crianças. Então, beijo. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.